Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Estreando aqui com uma convidada super especial. Vou esperar vocês irem entrando. Entrei um minutinho antes. Oi Fê, tudo bem? Oi Jaque. Olha só, meu colega de formação em Direito Sistêmico, Richelle, que prazer você aqui. Então, gente, consegui trazer uma pessoa incrível para nos dar ferramentas aí hoje. Tio, que beleza! Olha, estamos todos em boa companhia, todos bem alinhados. Estou muito feliz de ver vocês aqui para acompanharem, porque eu penso que a profissional que vem hoje aqui vai trazer dicas maravilhosas para todos nós. A gente tem muito a crescer e aprender com ela, essa troca é muito boa. E já vou puxar ela aqui, eu vi que ela entrou. A Daniele Tedesco dispensa apresentações, ainda mais para essa turma que está aqui, que já está alinhada com direito sistêmico, já sabe mais ou menos como que funciona. Mas ela, sem dúvida, se destaca porque é precursora nisso, trouxe para o Brasil essa modalidade aí, enfim, para trabalhar, para entender melhor o ser humano, como se precisasse, né? Uma psicóloga já renomada e ainda foi em busca de algo a mais para nos oferecer. E ela oferece muito, muda a vida de quem passa pelas mãos dela. Eu fui aluna da Dani no curso de constelações sistêmicas. E é isso, gente. Com certeza, Ju, vai ser uma ótima palestra. Bom, vamos lá então. Vou puxar ela aqui. Cadê? A Dani. Consegui. Tá diferente hoje para chamar? Ai, sumi, voltei. Pronto. Olá, tudo bem, Dani? Oi, Fran, prazer estar aqui contigo. Muito, muito feliz. Estava contando os minutos para a tua companhia. Ai, o prazer é meu. Tô muito, muito grata por você ter aceitado. E como eu falei, nem acreditei quando tu aceitou, porque eu pensei, nossa, ela tem agenda cheia, mas tu é muito generosa mesmo e, nossa, tô muito feliz. Quero aproveitar. Meu Deus, Fran, para mim é um prazer enorme, ainda mais quem está... Enfim, estou com a agenda lotada em 2021, não tenho mais onde colocar uma agulha, mas eu sempre deixo aquele espacinho dos não compromissos, porque sempre sobe, sempre surge alguma coisa nova, inesperada da vida, né? E eu acho que muito do que a gente vai tratar aqui é disso, os espaços que a gente não deve ocupar e deixar cheios de coisa em cima para que a vida também traga algumas coisas boas, né, Fran? E especialmente para ti, que é minha aluna, para mim é um prazer enorme. Sempre que eu posso ter contato com alunos queridos, também vários aqui entrando, a Neuza, mais gente aqui. Muito feliz e realizada, porque o que é de um professor se não são os alunos? E os meus alunos queridos eu mantenho no coração, e sempre que eu posso contribuir e apoiar a trajetória e o sucesso, a prosperidade e contribuir de alguma forma com as suas redes também, para mim é um prazer, eu não tinha como não aceitar. Vi aqui que teu marido falou que o Oscar tá aí com a torcida, né? Com as carinhas, né? Tudo bom, Oscar? Prazer aqui agora mais perto, né? Eu te conhecia por ver a família através da Fran. E sempre falei... Não, desculpa, pode falar. Imagina, eu só vou pontuar que eu sempre tive um carinho muito grande por ti, né, Fran? Não tinha como tu não te destacar. Estando além da tua forma de ser, né, que é absolutamente sensível, atenta, dedicada, e ainda mais trazendo uma barriga para a sala de aula, né? A mulher grávida ainda assim se esforçando para estudar, com um monte de coisas para dar conta dessa fase, né? E podia estar lá em casa de pantufa para cima curtindo e estava lá ralando, estudando, final de semana, né? O marido cuidando da filha, né? Que já tinham. Já tinha uma filha. E aí, como não apoiar pessoas que se esforçam dessa maneira, né? E também contribuir. Então, para mim é um prazer enorme que eu puder estar aqui ajudando e respondendo com o que eu tenho de bagagem, um
uns aninhos a mais na área de constelações, seja lá o que for. Mas eu acho que primeiro estamos aqui como mulheres hoje, né, Fran? Então, sou toda sua e da sua audiência. O que eu puder contribuir, para mim é um prazer. Obrigada. E Dani, sabe que uma coisa que eu observei quando a gente veio para o Rio Grande do Sul, porque eu sou de Santa Catarina, né? Como as mulheres aqui são fortes. Nossa, que eu conheci mulheres muito fortes, assim. E não sei da onde que vem isso, se é ancestralidade mesmo falando, mas aqui eu vejo quantas advogadas que realmente se viram nos 30 e tentando, né, dar conta dos filhos da casa e se esforçando e mantendo o escritório. Então, realmente é muito bom receber ferramentas para administrar o caos feminino. Sim, realmente, são mulheres que dão conta bastante de muita coisa. Eu tenho estudos sobre isso, né, Fran, com relação à cultura e trabalho com diversas culturas, né, no mundo inteiro. Trabalhei muito em Santa Catarina, onde eu passei minha adolescência. Trabalhei muito no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, depois voltei. Passei a infância no Rio Grande do Sul. Tenho ainda negócios familiares no Rio Grande do Sul. E fora a rede toda, né, de alunos. E acho que é um povo que vem de muita guerra mesmo, né? Muita sobrevivência e muito frio. Então, pessoas que tiveram que... E eu tenho 25% da minha família é de Santa Catarina, então vejo que ali tem um pouco mais daquela coisa do calor, um pouquinho mais de calor, né? Porque não chega a ser calor. Mas eu vejo que tem uma vida que não que seja mais fácil, né? Como as que vieram da miséria ali também não foi nada fácil. Mas aonde no Rio Grande do Sul, a impressão que eu tenho é que tiveram que literalmente pegar a enxada e construir o estado, né? Chegando de outro país e dizendo, meu Deus, o que eu faço aqui? Isso ficou na veia, né? Exatamente. Então, Dani, queria te perguntar qual a sua opinião profissional aí, qual é a tua análise que tu faz de nós mulheres? Por que muitas de nós, não vou generalizar, né, mas muitas de nós, isso é uma coisa que às vezes me mandam aqui, temos essa sensação de precisar dar conta de tudo, né? A gente tem essa coisa de não ficar feliz se ficar só cuidando dos filhos como se fosse pouca coisa, ou só trabalhando. Por que a gente tem essa eterna insatisfação e acha que tem que dar conta de tudo? Uma sobrecarga, Fran. Olha, eu teria vários vieses para tratar desse assunto, né? O leque de assuntos e ferramentas e possibilidades não se esgota nesse pequeno tempo que a gente tem, né? Mas eu vou tentar trazer assim um viés a partir daquilo que tu mesma entende, sabe? Que são as constelações e os relacionamentos, porque vejo que está muito nessa seara. Primeiro lugar, e vou puxar, eu acabei de ler ali no teu stories a tua mensagenzinha que tu tirou nos Minutos de Sabedoria ali, livre de Anjinhos, né? Sim, olha que loucura, né? Falando O que de personalidade, de alma, achei incrível. E eu acho que é muito nesse puderem me ajudar, eu não sei fixar o tema da live, é que eu tô iniciando nesse mundo das lives aqui. Fixar o quê, Fran? Não, é que a Fê pediu aqui, Fran, fixa o tema da live. Eu escrevi aqui, mas eu não sei fazer isso. Eu confesso que eu só sei fazer antes de entrar também. Se alguém quiser escrever aqui como faz, eu tento fixar. Daí eu aprendo também. Bom, quem sabe faz ao vivo, né, Fran? É exatamente disso que eu quero falar. Da colaboração. Tudo é campo, né? Sobre como as mulheres ainda precisam identificar a sua alma colaborativa. Eu vejo que nessa mudança, né, eu falo muito das emoções herdadas das mulheres, do como a gente herda muitos sofrimentos, a gente herda formatos de vida lá de trás, né? A mulher veio para o mercado de trabalho desde a década de 60, muito pouco tempo. Nosso inconsciente ele ainda está impregnado na coisa da mulher só do lar, como se fosse pouca coisa, como tu disse. E a eterna guerra interna no subconsciente das mulheres sobre ser dona de casa ou ser profissional e como ser as duas coisas, e ainda estão nessa batalha sobre como equilibrar esses papéis. E aí a gente tem que entender que não temos referências ainda
sobre o que é uma geração de mulheres que esteja saudável com relação ao equilíbrio desses papéis, que, como tu bem disse, não é pouca coisa. Se a gente vai partir para a prática, assim, eu puder, nesse pouco espaço que a gente tem, deixar ferramentas, deixar alguma dica sobre por onde as mulheres podem começar a pensar sobre isso, que tem a ver com a colaboração, eu partiria, Fran, da falta de habilidade que as mulheres têm ainda de fazerem negociações com todas as pessoas da sua vida. Não sabem negociar, se esgotam pela própria tendência hormonal, né, dos hormônios específicos que a mulher tem de conexão nos relacionamentos, fora a questão do inconsciente herdado desde lá do tempo das cavernas, que as mulheres ficavam no ninho, os homens sempre a caçar. É uma série de elementos que, quando a gente vai transpor para a vida moderna, a mulher do século XXI, não ajudam muito em termos de recursos. E aí é só nessa luta, né, nessa briga fora de casa, que se tornou uma briga e não precisa ser assim, é que as mulheres começaram a tentar fazer negociações sem saber como fazer isso. Os homens negociam muito bem as suas relações profissionais, de relacionamento financeiro, mesmo quando não negociam, né? Isso também é uma forma não verbalizada. As mulheres reclamam muito disso, não vai entender isso, aquilo, é uma pergunta que sempre vem. Mas eles sabem muito bem o que eles querem, geralmente. Mesmo que não falem verbalmente, eles vão conduzindo a sua vida de uma maneira que para eles faça sentido. Mas tu nunca vai dizer, dificilmente tu vai ver um homem se derramando dessa forma, se desestruturando dessa forma como as mulheres por conta das relações. O que eu vejo, né, esses 15 anos de trabalho, muita gente atendida, muitas vezes eles têm a sobrecarga do trabalho. O outro extremo, né, de precisarem ser provedores ou de cumprir um outro papel que é diferente, não ter limites para o trabalho, né? Mas as relações não é um problema, eles costumam negociar bem. E a mulher muitas vezes não se dá conta da importância que ela tem nessa negociação. Porque como tu tirou ali na mensagem, né, a mulher dificilmente se dá conta do seu campo de energia, do seu psiquismo, da sua personalidade e dos seus desejos. Ela não identifica e não sabe, geralmente, aonde ela quer chegar. As escolhas que ela faz, muitas vezes, de trabalho, de maternidade, sequer conscientes são. Muitas vezes não são levadas, não são pensadas e nem quistas a partir do seu desejo. Muitas vezes é um cumprir papel ou o fluxo que a vida tem que tomar. Então, dicas bem práticas, se a gente for falar de constelação, primeiro, para aprender a negociar melhor, realmente entender as prioridades nos seus relacionamentos. Quem realmente importa na sua vida? Quem são as pessoas que estão perto, que estão junto, que se faltar, vai faltar um pilar? Quem são os amigos, os familiares, ou os filhos, ou o marido, ou os pais? Quem é a sua rede de apoio mais próxima? Depois, numa outra camada, né? O trabalho e o fora de casa e todas as coisas que tem a ver com isso. E lá também entram as negociações com o marido ou com quem quer que se faça composições financeiras pela sobrevivência, né? Sobre como a gente vai se relacionar com essas pessoas ali fora. Qual é o espaço que esse mercado de trabalho ocupa dentro da nossa casa? Qual é o horário onde a gente tem que colocar aquela como eu digo assim, baixar da percepção, que é para fechar, né? Deixar, literalmente, né? A gente estuda muito isso lá, quando fala de sistemas. Colocar a membrana, dizer esse aqui é um espaço sagrado, o espaço do meu banho, o espaço da minha hora de banho, o espaço da minha hora de comer bem, mastigar o que eu tô comendo, sentir o seu corpo, para sentir também o sistema da família, entender o que entra e o que não entra nesse sistema familiar, que aí entra os jogos com família de origem também, isso é uma outra coisa, né? Mas ter essa noção, assim, de o que a gente está compondo nessa nossa atmosfera individual, familiar e depois o resto. Para que, então, a gente tenha, né, essa sanidade mental de saber qual é o seu lugar, né, na vida, para aí saber o seu lugar no mundo e aí sim estabelecer trocas equilibradas, dependendo de qual é o papel que cada pessoa ocupa em nível de importância para o nosso coração, para a nossa sobrevivência, para a nossa socialização, e aí colocar cada coisa no seu lugar. E isso funciona demais para diminuir um pouco essa necessidade de dar conta de tudo, porque
Na verdade, quem se cobra somos nós, são as mulheres que cobram de si mesmas. Não é o mundo que está cobrando. É a falta, às vezes, de um pouco mais de noção da ordem das prioridades e falta de autorreferência. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu sinto e como eu comunico isso para as pessoas que me amam também. Dentro desse viés dos relacionamentos, muito pontualmente, acho que é algo que pode ajudar aí quem está assistindo um pouquinho. Sim, até a Tati colocou ali, né, a importância do autoconhecimento para identificar as prioridades. E realmente, até para a gente se dar conta do que isso é meu mesmo, isso é uma vontade minha, ou é algo que de repente é como tu disse, eu estou fazendo, sei lá por quê, porque todo mundo faz, porque toda mulher casa, tem filho, não sei o quê. Mas será que isso faz sentido para mim? Será que eu tenho, né? Eu acho que a Dani travou para mim. Tá bom? Vocês estão vendo a Dani travada? Ah, agora eu tô ouvindo você, mas a tua imagem tá congelada. Nossa, e a tua tá para mim. A minha imagem tá congelada aqui. Uhum. Ah, voltou. Vamos ver. Daqui a pouquinho volta. Voltou? Aham, para mim voltou. Ai, que bom. Então voltou. Você também voltou pra mim. Pronto. Então é bem isso, né, Dani? Certamente a gente precisa se conhecer, se cuidar. Tem um livro que fala dos ambientes hermeticamente fechados, que a gente possa ir para os nossos ambientes e tentar focar cada vez que a gente estiver no lugar, focar nele, não ficar com a cabeça no outro a fazer. E isso eu vejo por mim e outras amigas que têm ansiedade, às vezes reclamam disso, da dificuldade de focar no que está fazendo sem já estar com o olhar lá na frente, já fazendo uma coisa pensando na próxima. Isso muito uma característica de ansiedade, né? Tentar administrar também, a gente se conhecer também é isso, identificar, olha, eu tô tendo comportamentos que me parecem ansiedade, então eu preciso cuidar disso também. Tem isso, né, Fran? Mas também tem um outro lado de usar a intuição como algo que não é tão nocivo assim. Porque hoje em dia a gente fala tanto de ansiedade, mas a ansiedade, ela nasce no quê? Ela é uma estrutura, né, que nasce lá na nossa primeira infância. E muitas vezes é exatamente o que tu tá falando. É originada no quê? Em uma estrutura de bebê que não, onde o bebê não teve um espaço hermeticamente fechado, onde o bebê não teve espaço de segurança. E onde aquela sensação, ela na vida vai trazer a sensação de estar desprotegido, de tudo ser uma ameaça, de o tempo inteiro ficar hiper vigilante, né, sobre muitas coisas. Porém, a gente tem que distinguir esses quadros de ansiedade crônica, de pessoas que têm essa tendência, precisam de repente de um tratamento, discernir isso do estilo de vida que a gente leva e da mudança que o nosso cérebro está tendo do analógico para o digital. Porque isso é muito recente. E o cérebro de quem nasceu até a década de 80, 90, ele não veio ainda adaptado, nem com relação ao que os pais trazem, né? Com relação à sua carga genética, nem o mundo auxiliando nesse sentido dessa adaptação. Quando a gente está no mundo, com um mundo que acabou de passar, onde para fazer uma pesquisa sobre quem era um autor, a gente pegava uma Barça, onde para ouvir a música que a gente gostava, a gente tinha que esperar sair o disco, ir na loja, pegar fila para pegar o disco ainda e voltar, levantar do sofá para voltar a música quando a gente queria ouvir de novo. Onde a gente digitava na máquina de escrever ainda e apagava com corretivo quando errava. Onde o professor era o único que sabia todas as respostas do mundo, ou o pai e a mãe. E tantas outras coisas assim, né? Que, meu Deus, comprar online nem se fala. A velocidade das coisas era outra, totalmente diferente. E na medida que a gente passa, como ser humano, por essa transição, a nossa mente, o nosso cérebro, organicamente, neurologicamente, está passando por essa adaptação. E o inconsciente coletivo também. Então, essa quantidade de informações que vêm todas ao mesmo tempo, pelos estudos que eu faço, vejo que isso ainda vai ser assentado. As gerações mais recentes, que têm filhinhos, vai perceber isso,
eles vêm com um pouco mais de capacidade, porque aquilo é só o que eles conhecem. Mas também tem a questão dispersiva e da atenção fragmentada, que são outros 500. Mas acho que a gente ainda vai chegar lá. Eles lidam com uma quantidade de informação como se normal fosse. Não ainda sem sequelas, mas acho que isso ainda leva um tempo. Agora, a gente não pode patologizar a questão de que hoje em dia realmente a gente pensa em milhões de coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia realmente a gente tem que lidar com uma condição de estar com o computador aberto, com o WhatsApp aberto, dar conta do trabalho que não desliga, ainda mais para quem é autônomo, ainda mais para quem também funcionários que às vezes não tem sossego, né, no celular. O mundo passou a ser absolutamente interconectado. E aí a gente tem que começar a lidar com isso de uma forma que a gente consiga administrar. Para isso tem planner, tem meditação, tem autocuidado diário, tem uma série de coisas. Eu tenho um programa que é o Vem, que é basicamente sobre isso, né? A gente organizar a mente, as energias, a partir de uma energia melhor. E não fica achando que porque simplesmente a gente não consegue estar conectado no momento presente sem pensar nada, a gente está louco ou está ansioso. Se isso fosse dito assim há 50 anos atrás, ok, não tinha nada para pensar, né? Passava um burro, um camelo e cada 2 anos passava um carro na rua. E eu ia, para quê? Vai pensar um monte de coisa, mas hoje em dia isso não existe. Então, a gente também tem que ter visão de futuro. Hã? Se justifica esse sentimento de ter várias coisas e de estar com a cabeça já acelerada, né? É assim, hoje em dia. A questão é que a gente ainda não aprendeu a pensar em pacotes de informações. Quando a gente aprende a pensar em pacotes de informações, fica muito mais fácil administrar e ter velocidade. E a velocidade é uma característica da leveza. Hoje em dia, quem pensa muito devagar sofre muito. Para isso, a gente tem que encontrar o equilíbrio. E a neurociência está aí para isso, né? Essas práticas de meditação diária, 5 minutos, rotina, limpar a cabeça de vez em quando. Eu digo, dar a limpadinha no lixinho, assim, que nem tem no computador, né? Na cabeça, indo para a natureza, dançando, fazendo alguma coisa que a gente gosta. Tem que ter essas pausas para resetar. Porque senão a gente pira. Emendando uma coisa na outra e não selecionando tudo que é informação que a gente está vendo no dia a dia. Só que para selecionar a gente tem que saber onde a gente está. O que disso é importante? O que eu vou absorver? O que eu vou deixar para trás? E vejo que é isso que às vezes a gente não para se pensar, né? Hoje em dia, que é o que a Tati estava falando ali, o autoconhecimento, mas a autopercepção, a autopesquisa. Selecionar melhor o que a gente vê, isso também é bem importante, né? Para não tumultuar a cabeça com coisas que são desnecessárias, saber quais são as suas prioridades. É isso aí. E aí, Dani, e na nossa rotina, né? É inevitável não se estressar às vezes, não ficar brava com algumas coisas. E a gente tem que realmente se conscientizar que eu preciso ter os meus surtos, mini surtos às vezes, para não surtar de vez. Ou como administrar isso? Porque, assim, em alguns momentos, para quem tem várias demandas, chegam horas que tu tem tanta coisa em cima que realmente dá uma surtada, assim, do tipo, chega, não, peraí, você fica ali, você fica aqui, agora vamos fazer tal coisa. Como lidar com isso? Fran, esses mini surtos, a gente tem que considerar o momento que a gente está. Se a gente considerar esses mini surtos até fevereiro de 2020, é uma coisa. Se a gente considerar esses surtos de fevereiro para cá, é outra. Totalmente diferente. E aí, vou pelo aqui agora, né? Eu vou pelo que está acontecendo desde o início da pandemia. Alguém falou, nossa, eu tenho meus mini surtos. Vamos confessar que às vezes não é bem mini surto, às vezes é surto completo, né, gente? Pelo menos eu ouço isso bastante diariamente. Mas tem recurso, por isso a gente está aqui para usar conhecimento, né? Para começar a tentar dar uma equilibrada sobre isso. Vamos falar do aqui agora, né? Desde que a pandemia começou, as pessoas foram enfurnadas em casa, tudo isso que todo mundo já está careca de saber. Existem níveis
do inconsciente da humanidade com relação a isso. E aí vamos entender o que está acontecendo. A humanidade nunca, jamais, na história da face da Terra, passou por um momento de tanta pressão. Ah, mas tinha guerra, tinha isso, tinha aquilo, que a gente pode considerar pior. Sim. Mas mesmo na última guerra mundial que a gente teve, a guerra era pontual, naquele lugar. Coisas horríveis aconteceram, sim. Mas pensa aí, seus avós e bisavós, eles ouviram a guerra no rádio. Ah, tem um lugar lá que tá tendo uma guerra e todo mundo apavorado. E tinha restrição econômica, produtos que não chegavam para abastecer. Mas era algo muito virtual. Só via pela rádio o que estava acontecendo, né? Às vezes alguém sabia, tinha um parente que tinha ficado na Itália, mas nem sabia mais quem era, onde estava, porque sequer a internet tinha. Então, era outro planeta que estava acontecendo uma guerra e, por acaso, alguma coisa respingava nas recessões econômicas, né? Que é o que envolve todo mundo. Agora, um planeta inteiro, inteirinho, conectado 24 horas por dia, na mesma pressão, vivendo o mesmo problema, onde todo mundo está sabendo ao mesmo tempo, o dia inteiro, e ainda temos veículos de comunicação que aproveitam isso para fazer marketing, fora o quanto já é pesado que chega. E as pessoas se nutrindo e se abastecendo desse medo, desse caos. Ontem ainda estava conversando com uma médica sobre isso. Se abastecendo do medo, do caos, do pavor, do pânico, e o tempo todo absorvendo essas informações, a gente volta para onde a percepção da gente fica muito comprometida sobre tudo que entra é pavor, tudo que entra é caos, tudo que entra é pressão, além do nível do inconsciente coletivo, que é a psicosfera, né? Onde as pessoas estão relacionadas o tempo todo. E hoje, com a internet, eu digo, o Jung, coitado, que falava do inconsciente coletivo, parecia um doido, né? Hoje em dia, a internet é o próprio espelho do que é o consciente coletivo. A prova de que todo mundo está sintonizado com todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, o que é essa pressão gigantesca no momento que a gente olha para a importância de não deixar isso entrar no nosso espaço sagrado que eu estou falando, Fran? Então, assim, se a gente considera o período de pandemia, mini surtos não só são aceitáveis, como são esperados. Mas o que a gente tem que fazer nesse período é profilaxia disso. O que é isso? Entender a sua casa como um espaço sagrado, entender aquele como um refúgio, como um lugar onde sim é preciso estabelecer higiene psicológica. O que é isso? Ter rotina. As pessoas tentarem manter um sincronismo de acordarem e dormir e fazerem refeições em horários iguais ou aproximados. Terem um momento de conversar. Ter um momento onde cada um é autorizado a estar no seu quarto, no seu canto quieto, tomar o seu banho, ninguém interromper, e o resto que se vire ali, depois é a vez do outro. Ter rotina. Ter quadro em casa, principalmente quem tem criança, sobre a hora de fazer as coisas, onde todo mundo se comunica e vai e pega junto, para estabelecer colaboração, para que a família também não sucumba a essa pressão toda, porque isso vai refletir aonde? Na energia do casal, o casal pilar da casa. E o casal precisa namorar, o casal precisa abstrair, o casal precisa respirar. Então, essa profilaxia, né? Essas pequenas pausas no dia a dia para respirar, na semana para botar o pé na terra, na grama, na areia, no jardim, no quintal, botar a cabeça para fora, é o jeito que vai dar. E aí a gente reduz esses surtos. Porque quem falou aqui é a Sara, né? Que dá uns surtos que tá até mais tranquila, que é normal, né? Gente, tá todo mundo no mesmo barco. Não dá para deixar esses surtos acontecerem como se a gente se tornasse uma estatística, porque a grande maioria da população tá nisso, tá nos mini surtos, e mais do que isso, os índices de depressão, ansiedade e suicídio estão crescendo muito. A violência doméstica, né, Fran, que é a tua área. E a gente tá vendo, isso é o quê? Saúde mental. Então eu sempre recomendo assim, não seja mais uma estatística, porque o normal é que aconteça isso, o esperado. Mas a gente tem que lembrar, caramba, o mundo tá em caos, a maré não tá para peixe, eu não deveria estar 100% tranquilo, maravilhoso, mas eu tenho que cuidar do meu lar, eu tenho que cuidar da paz do meu corpo, da minha casa, tenho que fazer essas higienes diárias, semanais, mensais, para não deixar a peteca cair.
porque isso pode afetar o sistema nervoso a ponto do que está acontecendo. Nessa onda de Covid agora, o que cresceu foram as doenças psiquiátricas já cronificadas, que é o esperado para uma humanidade que passa por um trauma do tamanho que a gente passou. E vai piorar muito. Mas por conta do quadro em si, um problema do sistema nervoso. Quando a gente passa por um trauma, um estresse muito grande, ele não vai ser resetado de uma hora para outra. Ele tem um processo de recuperação. A humanidade agora é que está estourando todos esses sintomas de verdade. O processo de recuperação vai levar um tempo ainda. Então, literalmente, salve-se quem puder. E cuidar das suas relações, do seu espaço sagrado. Não deixar a peteca cair, porque depois remediar isso, o trabalho é bem maior. E não adianta, né, Dani? Isso aconteceu e a gente não é algo que aconteceu e vai ser apagado quando terminar. As consequências, as sequelas vão ficar dentro da gente, da nossa memória. E para quem estuda constelação sistêmica sabe que isso vai ficar na memória dos nossos descendentes também. Com certeza. E o que você falou, eu lembro que quando eu fiz o curso contigo sobre ter momentos de higiene mental, de se conectar com a natureza, de ir para a terra, para um ambiente neutro, isso é muito bom e foi algo que eu aprendi a fazer mais depois do curso, da importância de chegar ali na grama, tirar o calçado, se conectar com a natureza, que é essa energia tão limpa, né? Agora, em razão da pandemia, para quem mora na cidade, em prédios, às vezes fica mais difícil. Eu acho que isso também é um problema, essa falta, né? Mas, na medida que puder, e se puder, com segurança, e respirar um pouco, né? Tomar um sol, ficar perto da água, da terra, isso faz muito bem. É isso mesmo. Então, outra coisa que às vezes eu recebo das meninas aqui, das mulheres, uma coisa também que eu noto que tem muitas que desenvolvem esse mecanismo, acho que de sobrevivência, é de acordar muito cedo, tipo 5 da manhã, para poder ficar um tempo sozinha. Eu vejo muita mãe fazendo isso. Eu acordo bem cedo para eu poder ficar um pouco sozinha. Mas enfim, eu também vejo em algumas pessoas uma necessidade de ser... eu digo ser perfeita, mas não é ser perfeita, é aquela necessidade de realmente estar com tudo em dia. E vem essas cobranças da gente. Tem agora essa coisa de roda da vida, que de um jeito, né? Depende do teu olhar também. Se tu olha para essa roda da vida com um olhar assim, não, tem esse lado aqui que eu tenho que dar mais atenção, ok. Mas às vezes isso vira uma pressão na tua cabeça. Nossa, tem que estar tudo zeradinho, eu tenho que estar super bem com meu marido, super bem com meus filhos, super bem no trabalho, e aí vira uma coisa que eu já ouvi falar num termo de síndrome da boazinha. O que tu pensa disso? Tu já ouviu falar disso? Como é que é? Nunca tinha ouvido falar, Fran. Peguei isso quando tu me mandou mensagem ali, a gente conversou um pouquinho antes. Eu acho que não é um termo profissional, assim, técnico. Mas dá pra entender mais ou menos o que ele quer dizer, né? Tu falou principalmente sobre, a gente conversou um pouquinho antes, tu me falou principalmente sobre mães exigentes, né? Que fazerem isso também com as filhas e tornar mulheres muito reprimidas, assim. Bom, partindo desse princípio, vamos tirar mitos, né, da nossa cabeça. Essa questão, bom, primeiro, o mito da boazinha é uma coisa que cientificamente não existe em toda a literatura da psicologia, máximo que perto disso talvez seja histeria, mas a expressão disso é mais ou menos o que eu vou falar. Assim, na minha experiência, inclusive, mães muito rígidas, né? E tudo que eu estudo, elas, pelo contrário, muitas vezes o que elas criam são mulheres absolutamente rebeldes, inconformadas, insatisfeitas. Então, a gente não pode dar receita de bolo, né, Fran? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E hoje em dia, o que eu acho fechando a coisa da síndrome da boazinha para a gente poder falar de fato assim do que tu estava falando aqui, que eu quero abordar como 2 pontos diferentes e a necessidade de ser perfeita. Mas linkando esses 2 assuntos já em algo bem simples. Rede social. Gente, rede social tem feito uma verdadeira um crime na cabeça das mulheres. Essa que é a verdade. Por quê? A gente criou ídolos pelo número de seguidores que as pessoas têm.
e também pelo quem se exibe mais e quem posta as fotos mais bonitas. Isso não é pensado. E talvez mesmo quem esteja assistindo pense, ah, mas não é assim, não sei o quê, eu acho baboseira, não sei. Mentira. Porque isso é o inconsciente da gente. O inconsciente da gente, ele é facilmente atraído por aquilo que falta, por aquilo que a gente deseja. Quem dirá os olhos que foram criados por quê? No corpo humano. Enquanto a gente ainda era animalzinho. Os olhos, eles são um mecanismo de predação. Eles existem para que a gente possa ficar vigilante com relação às ameaças. Foi assim que os nossos olhos nasceram. Então, hoje em dia, a gente sabe a importância que existe contemplar, olhar para alguma coisa que acalme o nosso sistema nervoso através da contemplação. São ondas até mais saudáveis do que a própria meditação, quando a gente quer acalmar o sistema nervoso, olhar uma paisagem, um pôr do sol. Eu sempre falo, quem consegue ficar ansioso olhando para um pôr do sol maravilhoso, né? Fica ansioso antes e depois, mas durante não dá. Aparecendo um horizonte lindo. A gente precisa dessas coisas, já dando outras dicas lá sobre higiene psicológica, né? Mas a gente tem que cuidar muito sobre o que está passando na timeline do Instagram, na TV, no YouTube, já que hoje em dia, com a pandemia, esse é praticamente o único hobby que a maioria das pessoas tem. E aí a gente tem que ter o dobro de cuidado sobre o que a gente está permitindo passar na nossa tela, porque as mídias sociais e a TV, elas aprendem o que a gente assiste. Quanto mais a gente assiste e vê alguma coisa, mais aquilo vai ser mostrado. E é por isso que as pessoas hoje em dia estão com a cabeça tão restrita, ponto de que existem pesquisas de que a primeira geração que o QI dos filhos é menor do que os pais, né? Porque a gente está restrito demais em meia dúzia de assuntos. Porque as máquinas aprendem e elas vão sempre mostrar aquilo. Então a gente tem que aprender a sintonizar mais uma vez, né, Fran, com a nossa alma, o que a gente quer, o que a gente gosta, fazer faxina semanal nas redes sociais para ver que porcaria que a gente acabou seguindo ali numa noite de insônia, num dia que estava mais esperado, mais consumista. Limpar. E aí vamos partir do seguinte princípio para ir para a coisa da perfeição. Termos de intuição, energia e a nossa conexão com o nosso coração. Por mais bonito, agradável, sedutor, que seja algo que a gente viu na internet ou alguém, se aquilo te fez sentir triste, miserável, de mal consigo mesmo, se sentindo um cocô, pode ter certeza que em algum nível aquela energia está sendo passada para você e geralmente para te gerar uma falta para que você grude mais ainda, ou confie mais ainda, ou compre mais ainda daquela pessoa, daquele produto, daquele serviço. Podem ser pessoas maravilhosas que até você goste, mas ali elas estão geralmente se autopromovendo, mostrando o quanto elas são maravilhosas e você é péssimo, mostrando que elas estão num lugar lindo e você está em casa de pantufa, tendo mini surtos com os filhos, né? Então, gente, mais uma vez, construir redes de paz e colaborativas e construtivas é o que eu recomendo. É o que eu faço com as minhas redes, por exemplo, né? Quem quiser vai lá nos meus, em quem eu sigo, tem um monte de coisa legal lá de imagem, de natureza, do que for. Eu aqui, né, pego tênis com meu marido no meio do gelo, a gente vai pra natureza no final de semana, não tem muito fruque-fruque. Porque é só o que sobrou na pandemia, né? Pra gente se abastecer. Porque o resto é inventar coisas na cabeça e ficar demais nessa energia mental que mais cria ilusão e loucura e falta dentro da gente do que nutre e ajuda. Então, é preciso, né, para a gente filtrar muito isso que faz com que a gente acabe achando que realmente, como eu digo, a vida é um moranguinho e tá todo mundo bem, porque não é questão de dizer, ai, não, mas o fulano é assim assado, e não é nivelar por baixo, né? E dizer, ele também espero que esteja na merda lá nos bastidores. Não é isso. É conseguir cada vez mais pincelar o que realmente te nutre, o que realmente está te agregando, o que realmente está te fazendo progredir, construir, apoiar, melhorar a tua energia, te ajudar a chegar em algum lugar que você deseje de paz ou de prosperidade, seja lá o que for, mas que esteja de fato te agregando.
E não sempre tem gente rindo aí, né? Porque é isso, não adianta. Porque muitas vezes a gente está ali nessa dicotomia, onde o inconsciente já teve lavagem cerebral, né? Eu tô achando que aquilo é maravilhoso, porque aquilo é o estilo de vida que eu quero, que aquela é a vida que eu desejo, mas na verdade eu tô me sentindo péssimo e aquilo não tá de fato me levando a lugar nenhum, só tá me drenando, me deixando irritada, me deixando chateada comigo. Podem ter certeza, gente. Essa energia não é legal pra gente. Então, ó, unfollow. Hoje, depois dessa live, em quem faz Nossa, você se sentir autocobrante, perfeccionista, achando que a tua vida é uma merda, porque não é. Pode ter certeza. Dani, que dica boa, né? Ao invés de prestar atenção, nem é prestar atenção isso, mas só de sentir, nossa, que legal, que bonito, gostei. Primeiro pensar em como você se sente quando vê aquilo, né? Qual é a sensação que te causa. E uma coisa que talvez tenha um pouco a ver com isso o meu filho vai fazer 1 ano agora, sábado. Já! Meu Deus! Já! Rápido! Vai fazer 1 ano. E aí, né, vai ser um aniversário totalmente lockdown aqui, nós 4 em casa, sem mais ninguém da família. E aí eu tava procurando um bolinho para encomendar para ele. E eu vendo as blogueiras fazendo os tais mêsversários, os aniversários. Nossa, aquelas coisas lindas, maravilhosas e não sei o que, e aquele arco de balão e blá blá blá. Eu pensei assim, mas faz sentido de verdade para mim. O meu bebê de 1 ano precisa disso? Será que ele precisa disso? Porque para ele o que é importante são outras coisas agora. O pai e a Quer mãe. deixar ele feliz? É só o pai e a mãe tá grudado ali. É isso. Isso já é 50%. Outros 50% é ter mamar comida. Então, assim... E a irmãzinha também, que ele vive grudada nela. E aí, realmente, se a gente começar a pensar mais, olha quanta coisa desnecessária a gente fica achando que precisa e não precisa. Total, Fran. Gente, como isso é verdadeiro. É impressionante, assim. Que bom quem tá com tempo para fazer festinha e tem como, enfim, isso é um prazer. Para quem isso é um prazer e casa com o seu momento e tá tudo bem, beleza. O problema é quando isso vira motivo de exposição. E, gente, vocês não têm noção, assim, das armadilhas das redes sociais, do como a psicologia está sendo usada de uma forma nefasta, infelizmente, para fazer com que as pessoas sintam exatamente isso que a Clarice está falando aqui. Criar mais desejo, mais insatisfação. Para que vocês fiquem cada vez mais atraídos por esse tipo de coisa, né? Tem gente que vive disso, vive da exposição. E podem ter certeza, pessoas que vivem disso, dificilmente elas estão felizes. Eu atendo várias que são absolutamente pop master blaster das redes e justamente buscam um tratamento muitas vezes. Por quê? Porque essa carga também é insuportável. Mas o que fazer quando isso vira a tua fonte de renda, né? E onde você assume um estilo de vida, um padrão de vida, onde é impossível baixar por N motivos que a pessoa acha, né? Que existem na vida, que devem existir na vida dela. A Neuza acabou de falar algo que resume exatamente isso. O essencial é simples. É isso mesmo, Fran. Eu há muito tempo comemoro aniversário com meia dúzia de pessoas em casa. Meu casamento foi com o vestido da liquidação do verão, do vestido do Réveillon que sobrou na ponta de estoque, num cartório lá na PQP, apenas com a minha mãe e o pai do meu marido e os irmãos. E eu tava feliz e tava tudo bem. E é assim. E aí a gente foi comer sushi depois do almoço. Ninguém nem sabia que eu tinha casado. Só que eu tava num alívio tão grande naquele momento, porque isso fazia sentido, porque eu não queria estardalhaço. Eu tava cheia de outras coisas que pra mim, naquele momento, eram mais importantes. Eu tinha que mudar de país, eu tinha que passar lá de meu marido, que ia ficar ali só um pouquinho. Eu não tava afim de um monte de gente. Eu queria só aquilo ali e foi perfeito e maravilhoso. Senti o que eu queria sentir. Mas eu tenho essa premissa de vida. Eu sempre presto atenção no que o meu corpo está querendo. E sempre são coisas muito inusitadas. Geralmente, quando as pessoas veem assim, né, a minha vida nos bastidores, elas não acreditam que é tão simples. Assim, com todo esse conhecimento, com todas essas coisas, não tem como. É justamente o contrário, para a gente voltar para o básico e entender que o que faz a nossa vida feliz
são os pequenos momentos, é essa simplicidade, a nossa conexão com a nossa alma, é o que está dentro de casa, é aquele momento que a gente está ali com toque, com pele, com conversa, com olho no olho, onde dá para parar, onde dá para ser a gente mesmo. Isso é o que importa. Isso não tem que estar exposto em lugar nenhum, a menos que seja realmente para compartilhar, né, de coração com as pessoas. Mas pode ter certeza que nessa simplicidade, nesses detalhes aí, é que está essa baixar expectativas sobre o que é sobre-humano, né, Fran? A gente não tem que ser Mulher Maravilha, a gente tem que ser mulher maravilhosa, não maravilha. E ser maravilhosa, a gente tem posse de si, fazer o que a gente bem entende, o resto que se exploda, né? A gente só dá satisfação a quem a gente ama e a quem a gente faz questão que esteja na nossa vida para poder conviver. O resto, somos livres, graças a Deus. Finalmente, depois de muitas gerações. Graças a Deus, é o que faz sentido pra gente, né? É isso aí. Eu acho que tudo se resume a isso. E a outra coisa que eu queria te perguntar também é como lidar com a culpa de olhar primeiro pra gente. Porque as mulheres têm muito isso de se colocar em último lugar, né? Principalmente quando vem a maternidade. E aí junta tudo isso com... Aqui tem bastante advogada e a gente ainda vai cuidar de outras famílias, né? Cuidar, entre aspas, mas tu vai ali olhar para um problema. E olha, acaba se tornando estranho, eu não sei, isso pode ser meu, mas é que eu vejo outras pessoas comentando, mas às vezes de tu ter um momento para se cuidar e chegar a se sentir culpada, de pensar, nossa, mas eu vou fazer isso mais rápido, não vou ficar aqui fazendo uma escova no meu cabelo, vou só pentear rápido, não sei correndo, para fazer o que tem que fazer. E eu vejo várias mulheres fazendo isso, eu já me peguei em vários momentos fazendo isso, de não se colocar em primeiro lugar. Fran, isso também é uma emoção herdada, né? Da mulher. Nas nossas ancestrais nem sabiam o que era cuidar de si. O mais importante é tirar a louça da mesa, mesmo enquanto todo mundo está desfrutando, elas estão ali correndo, estão lavando, estão passando. Não sentam, não relaxam. Pensem nas suas avós, gente. Pensem nas suas mães, nas suas bisavós. Não sossegavam, não tinham tempo, não para nada. É só correria, correria. Fazer um cabelo. Eu vou trazer uma vovó no Instagram daqui uns dias de inspiração, assim, para mostrar o que é hoje em dia a possibilidade de ser uma avó, né? Bem cuidada, sem exageros e conseguindo ter uma vida autonutritiva, né? Porque não tinha, de jeito nenhum, elas se acabavam na vida. E aí, o que a gente tem que começar a pensar? Vamos pensar em termos de constelação, né? Observem vocês, as mulheres, que vocês sabem e viram que até então não tiveram possibilidade de fazer nada por si, onde isso não era nem falado, nem cogitado, simplesmente era daquele jeito. Vê se deu certo. Vê se realmente tiveram autorrealização, vê se realmente são pessoas que estão felizes. Raras exceções talvez vocês encontrem. Mas certamente na rede de vocês mais próxima, vocês vão encontrar um monte de exemplos de mulheres que vivem até hoje irritadas, insatisfeitas, reclamonas, resmunguentas, sem saber o que querem, cheia de doença, carência, enchendo o saco dos outros. E onde vocês pensam, caramba, se ela fizesse alguma coisa por si, eu ia ficar tão mais feliz. Eu ia admirar ela tanto mais, eu ia conseguir tanto dar mais atenção ou estar mais perto. Mas quando eu chego perto, eu vejo aquela pessoa drenada, infeliz, carregando o mundo nas costas. E eu tenho certeza que o que a gente quer olhar para essas mulheres não é que elas estejam se sentindo assim. É que elas estejam minimamente bem, né? Para poderem estar com as outras pessoas. Terem valor, terem o seu lugar. Então, gente, a fórmula de não cuidar de si, a culpa é herdada. Mas assim, para começar, não sintam culpa. Cuidar de si primeiro não tem que ser motivo de culpa. Eu sei que sentir são outros 500, mas é só na medida que a gente começa a treinar a postura de se colocar em primeiro lugar, entender que primeiro a nossa energia, primeiro botar máscara em si, né? E depois em quem precisa de ajuda, mesmo que o mundo esteja caindo, né? O filho tá cagado, gritando, não sei o quê. Passa, escova e termina. Que se você estiver se sentindo mais bonita e melhor consigo, e vendo sua pele um pouco melhor, que dormindo um pouco mais,
você vai cuidar melhor dele, ou da mãe, ou do cliente, né, Fran? Porque não tem outra maneira. E essa é a referência que a gente tem que ter hoje em dia, assim, o que eu tô precisando para me nutrir, o que o meu corpo tá me pedindo, é um pouquinho mais de sono que eu não tirei na semana, eu vou dormir no sábado de tarde, não quero nem saber, eu preciso de uma comida que eu gosto, eu preciso parar para ler um livro, eu preciso ficar 5 minutos em silêncio, me trancar no banheiro, sentar no vaso, mãe faz isso, né? E vou fingir que eu tô fazendo qualquer coisa, mas ninguém fala comigo. Bota o fone lá, ouve uma meditação. Vida real, gente. É assim. Não adianta. Mas tem que fazer. Porque senão a casa cai. E eu costumo dizer para as mulheres que têm muita culpa em cuidar de si, em primeiro lugar, né? Duas coisas. Uma, se não dá para fazer por si, faça pelos outros, então. Se o que move ainda são os outros, faça pelos outros. Fique bem, cuide de si, se dê um carinho, faça alguma coisa para o seu bem-estar pelos outros. Eles vão se sentir muito melhores se você fizer isso, pode ter certeza. Segundo lugar, essa coisa de que sentir são outros 500, mas como é que a gente começa fazendo isso? Existe uma expressão em inglês que se chama fake until you make. Quer dizer o quê? Finja até que você consiga. E isso é basicamente o quê? Treine. Tenho culpa em me cuidar primeiro? Eu vou tentar me cuidar primeiro, 1, 2, 5, 10, 50 milhões de vezes, mesmo com o mundo caindo, até eu conseguir fazer isso ser o meu piloto automático, ser o normal. A Deus falou, bota o fone e finge demência, é isso mesmo. Mas olha, tem horas que... Porque assim, ó, tu sabe, né, Dani, a gente vê isso nos estudos de constelação, que as crianças, elas tomam, né? Então, criança até certa idade não tá nem aí se a mãe tá bem, se não tá bem. Eu quero, me dá atenção, me dá comida, me dá isso, eu quero. Então, a gente, nessas horas, nossa, me solidarizo muito com mulheres que não têm ajuda, né? Não tem um parceiro ali, alguém para estar junto, porque isso faz, com certeza, muita diferença. Aqui, quem me ajuda é meu marido. E eu acho engraçado que algumas mulheres hoje em dia não querem falar essa palavra ajuda. Não, o marido não ajuda, o homem não ajuda. O homem não está ajudando, ele está sendo pai, ele está fazendo o trabalho dele. Gente, eu acho que ele ajuda sim, tá? Eu não tenho problema nenhum, assim como eu tenho certeza que eu ajudo ele. Então tá tudo certo. Então é bem isso que você falou. Nós vamos ser melhores para os outros se a gente cuidar da gente, se a gente for melhor pra gente. Então, que pelo menos pensando no que a gente vai passar para os outros, e também entender que isso não é natural pra gente, já que nós não temos essa referência, como tu bem disse, né? A gente vem de uma geração de mulheres que não tinham como olhar para si mesma, não tinham esse tempo com 10 filhos, com roupa para lavar, de 10 crianças, com um monte de coisa. Naquela época era o formato da sociedade, era o homem sair trabalhar e nem trocar uma fralda da criança, então era tudo com a mulher. Então a gente entender que isso não é natural pra gente mesmo, a gente precisa sempre estar exercitando. Perfeito tudo isso. E colaboração, né, pra vida real, se inspirar em quem tá trazendo ajuda, de verdade, te fazendo sentir bem, amparada, acolhida e dando solução, dica pro dia a dia, a rotina, o que eu faço, um planner novo que surgiu, um aplicativo que ajuda a organizar melhor a tua vida, sei lá, facilidades, mas que ajude, né? Sim. Um dia até teve uma amiga minha que veio desabafar e falou assim, eu parei de seguir fulana lá, que era uma pessoa que tava, o Instagram dela, a proposta era inspirar mães, motivar mães, né, alavancar a carreira. E ela até tinha um programa lá. E ela fez uma série de stories que deixou a minha amiga com raiva, com bode, ela parou de seguir a mulher. Daí eu fiquei curiosa e fui lá ver os stories da mulher desse cara, que deixou a minha amiga irritada. E aí ela postou que ela deixou a cozinha impecável, que a criança não ficou 1 minuto vendo televisão, que ela conseguiu fazer tudo com a criança ao ar livre, lúdico, e trabalhou várias coisas com a criança, e teve um tempinho com o marido e não sei o quê. Eu disse, pronto, entendi. O que tem no conteúdo dela que agregou para a pessoa? Ela em nenhum momento trouxe uma informação de como você pode administrar melhor a tua vida ali. Não, ela, como tu disse, é praticamente se exibir, né? Gente, eu dei conta disso, eu fiz disso, minha agenda não sei o quê. E aí, isso é legal também. Se você tem um Instagram que se propõe a ajudar as pessoas, esse Instagram não é sobre você. Isso. É sobre as pessoas, né? Exatamente, Fran.
Exatamente, assim, ó, tu falou, é algo que eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que contribuir. A gente tem que estar no mundo para contribuir. Rede social não é sobre a gente. A menos que seja modelo, ou sei lá, eu, né? Outras profissões. Agora, quando a gente se propõe a estar numa profissão de ajudar as pessoas, é sobre tudo, menos sobre a gente. Quer compartilhar coisas da tua vida que sejam legal, por carinho, porque aquela rede te agrega, porque tem uma proximidade. Beleza, mas assim, sempre com o intuito de, como eu sempre digo, assim, não humilhar as pessoas, porque isso é muito triste. Eu sou espiritualista, gosto muito, né, disso, sabe disso. E a gente sabe que seres superiores, energeticamente, quando eles conseguem, né, se manifestar de alguma forma, eles evitam mostrar características muito sobre-humanas para não humilhar as pessoas. Isso Chico Xavier falava, né? Para não humilhar pessoas que ainda estão aprendendo. Então, a gente, e tu falou algo que é crucial, Fran. A gente que trabalha com o ser humano, advogados, terapeutas, sei lá, fonoaudiólogo, pediatra, que trabalha com alguma coisa humana e que envolve a gente se envolve naquilo, não tem essa de lá, aquilo. A gente não está trabalhando com parafuso, não está vendendo máquina. Não, a gente está lidando com um relacional. E se sensibilizar faz parte disso, claro, cada um com a sua história, mas isso também é parte do trabalho. Então a gente vai acabar, de certa forma, em alguns momentos, se sentindo um pouco mais drenada. Não tem como. A gente é tocada pelos problemas. A gente não tem como ver, no caso de vocês, uma mulher apanhando, que às vezes eu também acabo presenciando, né? Casos assim, e não ficar chocada. Dizer, ai, não, isso é trabalho, eu não vou para pensar nisso em casa. Não, a gente tem compaixão pelas pessoas. A gente é ser humano. Então, quando a gente entende isso, entende que a gente trabalha com o relacional, essa coisa da separação entre o trabalho e entre a nossa vida pessoal da rede social, ela também pode ficar mais gostosa, porque a gente entende que a gente está em comunidade. A gente não está ali para ser o super exemplo, a gente não está ali para ser a pessoa que tem que dizer o que as pessoas têm que fazer, a gente não está ali para ficar cuspindo frase de efeito, a gente está ali para contribuir com alguma coisa. E tentar se relacionar um pouco com a pessoa que comenta, com aquela que diz alguma coisa, porque aquilo também é a nossa escolha de vida. Olhar para essas pessoas com amor, com sensibilidade, poder também criar um vínculo. Claro, não vou dar uma consulta, né, dentro do Instagram, as pessoas, a grande maioria não é assim. É humano. Tem aquele vínculo ali, informal, legal, de uma rede social de uma forma adequada, que faz bem pra gente também. Só que, claro, né, Fra, a gente volta para aquele primeiro ponto da conversa. A gente tem que saber o que a gente quer daquilo, qual é o nosso limite, que lugar aquilo tem na nossa vida, para ser prazeroso e não para ser uma encheção de saco, né? E nem para botar os outros para baixo também. Exatamente, para não virar um peso, um fardo, né? A Jaque colocou aqui, me irritava com quem dizia que amamentar e ser mãe é só maravilha. Isso também, as mães têm que cuidar com esses perfis que às vezes romantizam demais as coisas, porque aí você começa a achar que tem alguma coisa errada contigo. E a gente sabe que amamentar sem dor não é o normal, não, mas não é o comum. O que mais acontece é você sentir muita dor no começo. E realmente não se falava disso antigamente. Eu não vi isso em lugar nenhum. Foi depois com alguns Instagrams, então, para ver que também tem um lado muito bom, né? Depois com alguns Instagrams, alguns canais no YouTube de maternidade, é que eu comecei a saber que doía amamentar. E de fato doeu. Mas passa, fica bom, só que tu, né? Tu sabe que tem aquele período ali que vai te exigir bastante dedicação, paciência, um monte de coisa. Fran, tem tanta coisa que as pessoas não confessam, né? Isso a gente que é terapeuta e ouve sempre o inconsciente das pessoas, é quase um confessionário, né? A gente ouve as pessoas nua e cruamente, com tudo ali, né? Ninguém vai num lugar desse contra o advogado, que muitas vezes é para mostrar que tem razão, né? Você sabe que é o lado B. Mas a gente tem essa questão de ouvir sempre os tabus, os segredos, o que é escondido, o que é inconfessável. E o que fica, né, de ter ouvido tantas pessoas no seu nu e cru tantos anos, é justamente
isso, tá todo mundo no mesmo barco, nada é perfeito. Se a gente fosse perfeito, eu não tava aqui nesse mundo vivendo essas coisas, a gente é virado, sei lá, anjinho, qualquer coisa, né? A gente não é, a gente é imperfeito, a gente é dual, a gente tem conflitos, a gente tem imperfeições, a gente tá aqui para se integrar, para se entender, para se amar e, se der, vamos amar os outros também. Mas nem se amar. As pessoas conseguem. Aliás, eu acho que está cada vez mais difícil pelo nível de carência, autodepreciação e todas essas doenças aí que existem, a falta de amor próprio, né? O desespero, os buracos. E acho que isso tem muito a ver com as pessoas estarem nessas ilhas. Tava lá na tua mensagenzinha isso, né? Os isolamentos. Achando que sofrimento é só meu, que eu que sou inadequado, que a minha vida que tá uma droga, que eu que não consigo ser feliz, o que tem de errado comigo, comigo não vai dar certo, eu só vou ser feliz no dia que eu tiver a casa maravilhosa, viagem, não sei o que, gente, a vida não é assim para a grande maioria do planeta. Então, Exato. vamos começar a se enxergar como seres humanos, enxergar e olhar para o lado e ver que todo mundo tem problemas, a grama do vizinho não é mais verde. Mas a gente tem que saber que todo mundo tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que aprender, em quem se inspirar, quem ajudar, contribuir. E se a gente focar cada vez mais no que a gente tem de bom, nas nossas qualidades e no que a gente já conseguiu na vida, ou que os nossos ancestrais conseguiram, a gente só melhora. Focar no que a gente é grato vai dar muito mais gás para atravessar essa pandemia, essa loucura toda, as nossas insatisfações internas, as faltas de referências femininas, né? A gente vai dar um passinho de cada vez, que é o jeito que a gente evolui, né? Não tem coisa melhor. É tudo que a gente põe intenção e foca, aquilo cresce, aquilo, né, fomenta. E é muito bom quando a gente faz isso com a nossa vida. Esquecer um pouquinho o Instagram, esquecer aqueles stories ali que a gente fica vendo a vida de outras pessoas, vendo o quanto é maravilhosa aquela vida e quanto é bonita aquela roupa. E tirar um pouco o foco dessas pessoas e viver a nossa vida. E daqui a pouco arrumar uma coisa que tá errada ali na nossa casa, que tá estragada na nossa casa. E aí começa. Isso eu já me peguei pensando e fazendo algumas vezes, é muito bom. Ai, a Gabi tá dizendo que é sua fã. A Dani, ela não tem alunos, ela tem fãs. Ai, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu lembro que eu te falei isso no último dia de aula. Eu falei, Dani, tu ganhou uma fã. Ai, que amor. Eu me lembro disso. É. E, bom, assim, a gente já passou aqui, né? Só para encerrar, então, uma última pergunta. O que que a gente faz quando a gente percebe que paralisa? Porque eu já também vi esses relatos por aí, já me falaram isso, eu já senti. Ganhei uma ação muito difícil de reversão de guarda que ganhei. Veio a sentença, vitória. Nossa, achei que ia me sentir o máximo e daqui a pouco veio um sentimento de, sei lá, uma coisa estranha. Ou começou a ter mais dinheiro na minha conta bancária, daqui a pouco. O que é isso? O que acontece com a gente? É muito esquisito, eu não sei nem dar nome. É uma coisa que parece que dá uma paralisada, que parece que a gente tem que voltar para um lugar mais seguro. É estranho, assim, é estranho nominar esses sentimentos. Cada caso é um caso, né? A prosperidade para as mulheres ainda é uma coisa a aprender a lidar, né? É muito novo para a mulher. Ter trabalhos que paguem bem, onde a gente pode estar circulando com eles, né? Se a gente olha mais uma vez, mães, avós, bisavós, é costureira, professora mal paga, é enfermeira e tudo isso que tinha possível, secretária, faxineira, etc, né? É o que elas eram. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade, então mais uma vez não tem referência. Mas vou pegar o teu caso, por exemplo, o que isso dá uma hipótese, né? Como a gente trabalha, o que pode ser isso? A gente tem um teto inconsciente. Por incrível que pareça, assim como tem o piso, tem o salário, né? Tem o teto, tem o mínimo. A gente tem um teto inconsciente sobre ganhar dinheiro. E muitas vezes esse teto é o teto para a mulher, das mulheres da família, sobre até onde elas chegaram. Já ouvi até mulheres que mãe até ganhava bem e teve uma vida tranquila, mas que passou a vida sobrecarregada, ocupada ou não lidou bem com aquele dinheiro. Isso também é o teto. É a forma como isso foi passado pra gente. E aí existe a culpa do filho, né? Como é que eu vou ser melhor do que o meu pai e a minha mãe? Ou como é que eu vou ser maior do que ele?
Claro que isso não é para todas as pessoas que bate, mas para algumas bate e para muitas bate. Então a gente tem que fazer o quê? Botar num papel. São exercícios que eu faço lá no Intuition. Não sei se eu fiz um curso de constelação, acho que não. Mas botar num papel o que meus pais conquistaram com o que eles ganharam. Foi material, a casa, o sustento dos filhos, as férias, a comida, a roupa da gente, tudo, tudo, tudo. E botando no papel, vocês verem tudo isso e agradecer muito por aquilo. Muito, muito, muito pelo que foi recebido. E fazer dentro de si a seguinte postura. Em homenagem a tudo isso que eu recebi, eu vou fazer da minha vida o melhor possível. Eu vou ser uma pessoa que tem um futuro brilhante. Eu vou ser uma pessoa que honra tudo aquilo que eu recebi, fazendo mais ainda e além para os meus filhos, ou dando tanto quanto que eles sintam amados, providos. E assim a gente passa esse teto. Mas botem um valor. Qual é o teto novo para você? Se o teto novo foi sustentar as coisas da casa e não sobrar nada, e a herança vai ser só o estudo, e vocês querem botar, eu quero deixar um legado, sei lá, cada um vai ter um micro apartamento e vou ajudar a financiar um carrinho para cada um para começar a sua vidinha, né? Não é querer dar o mundo e tirar a força, né, de quem vem depois. Mas é o que eu quero deixar de legado, o que eu estou construindo para os meus filhos, o que eu quero proporcionar, ou para sua vida, quem escolhe não ter filhos, né? O que eu quero desfrutar, o que eu quero construir, porque assim a gente cria de fato um novo teto que a gente passa a alimentar. Isso é olhar para o futuro, Fran, que a gente estava falando antes. Não tem problema ficar pensando no futuro, problema algum. O problema é viver tanto futuro na cabeça que eu não consigo viver o presente, não consigo sentir minha pele, o cheiro das coisas, prestar atenção onde eu estou e quem está ao meu redor, isso é problema. Mas estar no presente tendo sonhos, gente, isso é riquíssimo. Isso é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Pessoas que têm doenças crônicas ou estado terminal, elas sempre falam que a pior coisa que uma sentença de morte pode tirar de uma pessoa são os sonhos. Então, sonhem com o pé no chão e vamos fazer, em vez de sonhos, planos reais, para a gente viver coisas muito legais no futuro. E aí, com o tempo, essa sensaçãozinha ela vai mudando bastante, vai tendo muita alegria e satisfação em poder prosperar de verdade, né? Não ficar batendo nesse teto aí que é a própria paralisia, né? Ai, que legal, Dani. Show de bola. Que bom. Dani, muito, muito obrigada. Te agradeço muito. As meninas aqui, pelo visto, adoraram também. Eu não tinha dúvidas de que você ia trazer muita coisa boa pra gente. Então, queria te agradecer. E é isso. Se quiser deixar mais algum recado, falar, tem algum curso teu aberto? Verdade. Obrigada, Fran. Em primeiro lugar, para mim é uma honra. Quando eu aceito convites, assim, é pela companhia, acima de qualquer coisa, para ter momentos agradáveis, não é para ficar só na autopromoção e nem nada disso, é para realmente linkar com coisas boas. Eu acho que assim a gente cresce também, né? Como eu falei no começo, o que seria de um professor sem os alunos, o que seria de uma mulher sem as suas redes, o que seria da nossa vida sem outras pessoas. E o que seria dessa pandemia se a gente não pudesse estar conectado, mesmo que seja por um celular, né? Com pessoas que a gente gosta, tem prazer de estar na companhia. E isso é o que acaba animando a vida da gente. Por isso, tanta live, tanta gente se conectando. Eu acho isso bem legal quando é para agregar, né? Como a gente estava falando. E, gente, quero agradecer a participação aqui de todos vocês. É uma delícia ficar falando aqui, vendo o que o pessoal tá... Onde as pessoas estão vibrando, né, Fran? Eu adoro essa participação aqui também. E... o que mais que eu ia falar? Ia colocar alguma coisa aqui. Agora me fugiu. Mas... lembrei. Que fique a mensagem da celebração da nossa vida, da nossa alegria, da nossa leveza, né? Eu sugeri para a Fran postar o vídeo lá, porque eu vi que a mulherada tá com energia baixinha para burro, pelo menos da minha rede, não sei aqui a tua, mas eu vi assim, gente, tiroteio e confusão, essa mulherada tá para baixo. Vamos lembrar de coisa boa, né? Por isso eu peguei as fotos do meu arquivo pessoal, falei, vou botar essa história aqui, várias delas se identificam, quanta coisa boa a gente já viveu, vamos acionar essa energia, né? Relembrar é viver. Então, vamos lembrar que tem vida lá fora, vamos lembrar que a gente, como eu falei no vídeo, a gente não é tão cinza quanto a gente acha, quanto a gente tá agora.
tem vontade de ver, tem vontade de desfrutar, de aproveitar. Essa energia de vida está dentro da mulher. Nosso colorido, a nossa vibração. É isso que os nossos companheiros querem da gente. Não querem que a gente fique lá, ô lelê, com chocotinho o dia inteiro, irritada, nervosa. Pode estar descabelada, bagunçada, mas se a gente estiver feliz, eles estão felizes. E se a gente murcha uma casa inteira. Então vai fazer a escova, vai passar o creme, vai tomar teu vinho, vai fazer o que precisa para ficar feliz. Senão, nada vai dar certo para ninguém, né? A gente tem que se nutrir, não tem jeito. E que fique essa mensagem para a mulherada aí nesse março. Se aproveitem, se desfrutem do jeito que dá. Vamos se virar nos 30, inventar dentro de casa o que dá, né? Na quadra, onde der. Mas não murchem, gente. Não dá para deixar a peteca cair. E cursos, Fran, sim. Então eu tô com um curso online de constelação, mesmo que a Fran fez gravado, né? As alunas cederam seu direito de imagem para poder fazer essa turma. Depois de 5 anos de pesquisa de como colocar o ensino das constelações à distância, vi que tem algumas alunas aqui também. E tá lá no meu site, danieltedesco.com.br, disponível para quem quiser comprar, acesso automático. Não gostarem, não se identificarem, acharem que não era aquilo tudo, 7 dias, direito do consumidor garantido, devolução sem questionamento nenhum. Todo mundo tem liberdade, né? Tem o venda, tem um monte de coisa. Mas eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o que fica é as constelações, né, Fran? Como isso ajuda a vida da gente. E para quem quiser saber mais, tá lá. Não precisa querer ser constelador, basta querer saber mais de relações, querer agregar e ter progresso na vida. A ideia sempre é compartilhar conhecimento e contribuir de alguma forma. E eu agradeço muito, Fran, teu convite. Feliz demais quando recebi o teu convite para estar aqui. Foi um prazer enorme. E sempre as ordens. E que tu consiga aí dar um jeito nesse furacão todo, né? Tem uma festinha legal. Aproveita a festinha dos caras aí para comemorar bastante, pular, dançar Xuxa, o que quiser. Pois é. Não, Dani, realmente, assim, as últimas semanas aqui, para nós, em razão desse pico de pandemia que ainda estamos vivenciando, a gente sentiu muito isso nas pessoas, deu uma baixada, gente que voltou a se desesperar, e foi justamente nesse momento que eu pensei, tá, gente, meu Deus, já tô em casa, já tô me cuidando, já tô máscara, álcool em gel, o que mais que eu vou fazer? Me desesperar, contar mortos, olhar jornal, isso não vai me levar a nada. Então, como ajudar, né? As meninas que tem aqui no meu Instagram são maravilhosas. Elas são amigas mesmo, assim, a interação é muito legal. Tem as tuas alunas que vieram ali que, como eu disse, não são alunas, são fãs, né? Então, elas, sem dúvidas, merecem isso, que a gente tem esses momentos até para resgatar e lembrar que isso não é a nossa vida, não é o... A gente está passando por um momento difícil, mas calma, daqui a pouco as coisas se ajeitam e a gente vai levar as lições disso, mas vai sair fortalecida disso tudo. Se Deus quiser, e que o durante seja o que der de melhor possível, né? Vamos resgatar os pequenos prazeres da vida, a simplicidade, que é o que dá, e querendo ou não, a gente consegue ficar bem com isso. Tendo saúde, tendo uma casa, tendo uma família, gente, 90% do planeta não tem isso. Nem saneamento básico não tem. Então, a gente tem que colocar isso em perspectiva para compreender que a gente não tem tanto motivo assim para reclamar. É só blindar as energias, né? Para conseguir atravessar isso mais protegido do que desamparado. Mas está aqui dentro, ó. Aqui e aqui. Começa com a gente. Tá certo, então. Obrigada, valeu, Dani. Fran. Um beijão aí para ti, um beijão para todo mundo, gente. Ótima noite para vocês. Beijo, menina. Tchau, tchau.